Você sabia que o Palmeiras ultrapassou a marca de 600 milhões de reais em reforços apenas em 2025? Vídeo de hoje do canal Dom Nicola te apresenta toda a contabilidade e fala também sobre o caso Cauê Furquim. Corinthians super bravo com o Bahia, mas sem apoio de nenhum dos grandes clubes, pelo contrário. Os times grandes entendem que o Corinthians é um enorme culpado. Vou falar também sobre o São Paulo. Tricolor tem uma cláusula a seu favor que vai lhe beneficiar nesse novo acordo do Flamengo com uma casa de apostas esportivas. Falo ainda sobre a Arrascaeta, super sincero numa entrevista concedida nessa sexta-feira. Tudo sobre Matheus Pereira e Cruzeiro, como anda a renovação de contrato do meio atacante. Tem as últimas do mercado com informações do Fluminense, do Vasco e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso puxar sua orelha, você ainda não faz parte do meu grupo do Telegram, certo? Vamos resolver esse problema agora, clica no link na descrição do vídeo ou no comentário fixo, você vai ser direcionado para o nosso grupo do Telegram e por lá eu prometo te deixar na cara do gol na hora de você fazer sua fezinha esportiva, sempre com as melhores sugestões, índice de acerto bem alto, não vai perder essa chance de ter um respaldo de graça para você tirar proveito, beleza? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Fluminense que conseguiu registrar nessa sexta-feira no boletim informativo diário o atacante Santi Moreno, colombiano recém-contratado do futebol dos Estados Unidos, e ele já está apto a estrear, só depende agora de Renato Gaúcho. Já o Vasco da Gama tem interesse em contratar Luan Cândido, você lembra dele? Lateral esquerdo formado na base do Palmeiras, negociado com a Europa, voltou para o Red Bull Bragantino, onde perdeu espaço nessa temporada, acabou se mudando para o Grêmio, onde também não deu conta do recado. A informação que eu tenho é de que o extracampo do Luan Cândido tem atrapalhado sua performance dentro das quatro linhas. Hora de falar sobre o Cruzeiro e a renovação de contrato com o Matheus Pereira, sinal de alerta ligado. É que o Matheus, o grande craque do time, entrou no último ano de vínculo com o Cruzeiro. Isso significa que, se a Raposa não estender o contrato dele nesse segundo semestre de 2025, vai correr o risco de perder o Matheus Pereira de graça em 2026. O vínculo entre Cruzeiro e Matheus Pereira se encerra em 30 de junho. A partir de 1º de janeiro ele fica apto a assinar um pré-contrato com qualquer clube do Brasil ou do exterior, sem garantir qualquer real à Raposa. Vale a lembrança de que o Cruzeiro investiu 5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos quando o comprou do Al Hilal. Negociação entre Cruzeiro e Matheus Pereira para a prorrogação desse contrato já dura pelo menos 4 meses. Em junho existia enorme otimismo de que a renovação seria assinada por um contrato bem longo, que faria com que o Matheus Pereira se aproximasse dos vencimentos do Gabigol hoje, o jogador mais bem pago do elenco do Cruzeiro. O Gabigol ganha na casa dos 2 milhões e 400 mil mensais, o Matheus Pereira fatura 1 milhão e 800 mil mês. Jogador super importante, especialmente dentro do time de Leonardo Jardim, até por isso essa renovação precisa acontecer o mais rápido possível. Bora falar agora sobre a Arrascaeta, que atacou de super sincero em entrevista coletiva concedida nessa sexta-feira no Ninho do Urubu. O Arrasca foi, por exemplo, perguntado sobre as polêmicas internas recentes criadas no Fla e disse, abre aspas, o Flamengo só perde para ele mesmo. É difícil falar as coisas que acontecem aqui. Às vezes, pela falta de capacidade das pessoas que não têm noção do tamanho do Flamengo. É muito louco. Só para explicar o contexto, o Arrascaeta se incomodou muito, por exemplo, recentemente, com o vazamento de escalações, com a declaração do médico, do ex-médico, né, foi demitido, de um médico do Flamengo criticando a condição física do De La Cruz. O Arrascaeta também ficou muito bravo com a condição, a demora, a dificuldade na renovação de seu contrato. O vínculo se encerra somente em dezembro do ano que vem, mas o empresário dele veio em março ao Rio de Janeiro para conversar com os dirigentes do Fla e foi informado na oportunidade de que o rubro-negro não pensava na extensão do vínculo. Por falar na renovação, o Arrascaeta foi perguntado, e aí, você vai renovar? E a resposta foi, abre aspas, sobre isso, nesse momento, eu gostaria de não falar nada, fecha aspas. Só para completar outra informação importante do Flamengo, o clube divulgou e oficializou nessa sexta-feira a extensão do contrato de Varela, uruguaio cujo vínculo se encerrava em dezembro desse ano. O novo contrato só acaba em dezembro de 2027 e ele recebeu um reajuste salarial para ter a extensão do seu vínculo.
Bora te explicar agora como é que fica o São Paulo e seu contrato com a Superbet para o patrocínio Master após o acordo que está praticamente selado entre Flamengo e Superbet. A mesma patrocinadora do São Paulo vai ser responsável por patrocinar o Flamengo. A diferença é que o São Paulo tem direito a 72 milhões de reais fixos e o que se conta no Rio de Janeiro é de que o Flamengo pode faturar 200 milhões de reais por ano com a mesma patrocinadora do São Paulo. A pergunta que você se faz é, será que o São Paulo tem direito a algum reajuste? Por contrato, há uma cláusula que beneficia o tricolor, mas somente a partir de 2027. Só para explicar, essa cláusula atende pelo nome de Delta. E é um mecanismo que evita que o São Paulo fique com valores defasados em relação a casas de apostas esportivas na comparação com o Flamengo, Palmeiras e Corinthians. O patrocínio do São Paulo deve corresponder a 91,3% da média entre os seguintes valores: 85% do patrocínio do Flamengo, 95% do patrocínio do Corinthians e 100% do patrocínio do Palmeiras. Você pega essa média e chega à conclusão de que a partir de 2027, se de fato o Flamengo tiver um contrato de patrocínio de 200 milhões de reais, São Paulo passa a ter um patrocínio de 123 milhões. São 50 milhões a mais do que o contrato atual, que foi recentemente reajustado, até por isso o tricolor nem poderia exigir mais dinheiro da Superbet. Só para completar, noticiário do tricolor: Rafael Tolói contratado, as tratativas com o Mailton seguem, São Paulo já tem o sim do lateral direito que está na Chapecoense e agora tenta se acertar com o Metalist. Há enorme expectativa de que esse acordo seja selado a qualquer momento. Bora falar agora sobre o Palmeiras, que com as chegadas do lateral esquerdo Jefité e do goleiro Carlos Miguel alcançou a incrível marca de 635 milhões de reais em reforços somente no ano de 2025. Esse número fica ainda mais significativo na comparação com 2024, quando o Palmeiras contratou 8 jogadores e gastou 193 milhões de reais. Importante destacar que dos 11 reforços dessa temporada, somente o Bruno Fux chegou sem custos. Ele veio por empréstimo do Atlético Mineiro numa troca com o Galo. Bora a todos os números. Só antes uma curiosidade: Leila Pereira, enquanto presidente do Palmeiras, foi sempre muito criticada por gastar pouco com reforços. Essa coisa começa a mudar no ano passado, com quase 200 milhões de reais de investimento, e se torna ainda mais impressionante em 2025. Bora aos números. Jogador mais caro do Palmeiras, Vitor Roque, comprado por 155 milhões de reais. Paulinho custou 114 milhões, o Sousa chegou por 90 milhões. Torres 73 milhões, Martínez 47 milhões, Jefité 44 milhões. Kelvin, recém-contratado, 32 milhões de reais, Mikael 30 milhões de reais, Carlos Miguel e Lucas Evangelista 25 milhões de reais cada. Já falei que o Bruno Fux chegou sem custos. Bora com novidades importantes sobre toda a confusão causada com a saída de Cauê Furquim, atacante de só 16 anos de idade, da base do Corinthians e que vai ser jogador do Bahia. A treta se deu porque o Bahia pagou os 14 milhões de reais de multa estabelecida no contrato do atleta e levou o jogador. O Corinthians promete recorrer à FIFA, tá muito chateado, rompeu relações com o Bahia, com o Grupo City, enfim, um verdadeiro caos. Fui procurar dirigentes de outros clubes para ouvir como é que eles veem toda essa questão e posso assegurar que o Corinthians está sozinho nessa. Um desses dirigentes com quem conversei lembrou que o Corinthians em janeiro desse ano foi expulso do movimento de clubes formadores, tudo porque na oportunidade havia pego um jogador do Palmeiras. A coisa ficou tão grave que foi além dessa expulsão. Recentemente ocorreu a Copa Votorantim, torneio muito tradicional no Sub-15, e somente o Corinthians participou. Outros 13 clubes que fazem parte desse movimento de clubes formadores abriram mão da disputa pela presença do Corinthians. Os organizadores do campeonato não quiseram abrir mão do Corinthians, o Corinthians se manteve inscrito e os outros times que acabaram saindo do campeonato teve um grau de dificuldade muito menor com equipes bem pequenas, para não dizer irrisórias. Pois bem, essa treta deve continuar na Copa São Paulo do ano que vem. Os clubes grandes que compõem esse movimento de clubes formadores estão prometendo não disputar a Copa São Paulo de Juniores se o Corinthians fizer parte do torneio. Quero registrar uma frase de um dirigente importante com quem conversei para ilustrar o sentimento dos outros clubes em relação a todas as reclamações do Corinthians, abre aspas: todo mundo vai se negar a participar da Copinha se o Corinthians estiver, porque o Corinthians é o clube que mais rouba jogador no Brasil e não tem proteção porque saiu do movimento de clubes formadores. Então, por que será que está chorando?
Fecha aspas, só para vocês entenderem. Esse movimento de clubes formadores foi criado para criar para estabelecer regras em relação a compra e retirada de atletas de outros clubes, tá? Especialmente entre 10 e 14 anos, que existe uma preocupação maior, porque esses atletas não têm contrato e fica muito mais fácil tirar esses atletas dos clubes. Outros times em anos recentes também tiveram problemas. O São Paulo, por exemplo, quando foi buscar o Lucas Perry na Ponte Preta, quase ficou de fora da Copa São Paulo de Juniores. No final das contas, o São Paulo se acertou com a Ponte e via Federação Paulista foi reintegrado à disputa da Copa São Paulo. Na última edição da Copa São Paulo, o Atlético Paranaense que correu o risco de ficar de fora, também por conta de contratação de jogadores entre 10 e 14 anos. O Atlético precisou devolver jogadores para o Red Bull Bragantino e para o Retrô para que tivesse condição de participar da Copa São Paulo de Juniores. O caso do Corinthians é o mais grave. O Corinthians não aceitou as condições impostas depois de tirar jogador do Palmeiras e está excluído, hoje, absolutamente sozinho. No caso do Cauê, atleta de 16 anos, já com um contrato profissional, e está estabelecido um valor da multa. A verdade é que o Corinthians dormiu no ponto, porque ao promover esse menino para o time principal e permitir que ele servisse seleção, o Corinthians tinha a obrigação de reajustar o salário do atleta, e nem sequer colocou na Federação Paulista uma intenção do aumento da multa do aumento do salário desse jogador, que acabaria causando uma multa maior. A impressão que eu tenho é de que, depois de cometer o erro de não reajustar o salário do atleta, o Corinthians, para tentar minimizar críticas diante do seu torcedor, tem feito enorme alarde. Mas a verdade é que os clubes brasileiros hoje estão contra o Corinthians, que foi excluído em janeiro do movimento de clubes formadores. E você, o que pensa sobre toda essa confusão? Usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia.